Crianças aprendem inglês mais rápido que adultos? Será mesmo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí? Bora lá! Antes de qualquer coisa, então, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário pra gente ter mais engajamento, beleza? Conto com você nessa aí, hein? Não vai me decepcionar, vamos lá! E vamos então conversar sobre esse assunto que é tão interessante, né? Crianças realmente aprendem inglês mais rápido que adultos? Olha, de maneira geral, sim, tá? É mais do que comprovado isso. Crianças, elas têm uma facilidade muito maior em aprender idiomas, né? Seja uma segunda ou até terceira língua, do que adultos. Mas calma aí, que a gente vai conversar direitinho sobre isso e ver que nem sempre isso vai ocorrer, tá? Mas Jonas, como assim? Não é sempre que acontece. Você acabou de dizer que crianças têm mais facilidade, ponto, acabou. Não é bem assim. Sabe por quê? Porque em qualquer situação de aprendizagem, a gente tem que levar em consideração duas coisinhas muito importantes, tá? A primeira delas são os fatores intrínsecos, aquilo que está dentro de você, inclusive a sua capacidade biológica de aprender idiomas, tá? A sua capacidade de aprendizagem, a sua facilidade para aprender algo, a sua dificuldade para aprender alguma coisa, isso é muito individual às vezes, tá? Mas há também, e a gente está em um mundo, e nesse mundo existem várias coisas que vão afetar o seu aprendizado sobre qualquer coisa, tá? E esses são os chamados fatores extrínsecos. Então, o ambiente em que você se encontra, a sua família, tudo vai afetar na sua aprendizagem, tá? Então, os fatores extrínsecos, eles também importam e muito. Então, vamos lá. Vamos imaginar alguns cenários aqui para você entender exatamente o que eu quero dizer. Vamos lá? Cenário número 1. Cenário número 1. Imagine um casal de brasileiros que não falam inglês, mas eles resolvem imigrar para os Estados Unidos e lá eles vão aprendendo e tal, aquela coisa, vão conhecendo pessoas, vão estudando e eles conseguem falar um bom inglês e eles têm um filho. E esse filho é criado lá nos Estados Unidos, né, imerso na cultura, na língua e tudo mais, né? Essa criança, ela por estar imersa nisso tudo, em todo esse ambiente, essa criança provavelmente vai falar inglês mais rápido, inclusive, que os pais. E melhor, né? Porque quanto mais cedo você começa a aprender, melhor é o seu sotaque, você fala com maior naturalidade e tudo mais, tá? Então, essa criança, ela tá no local perfeito para aprender uma outra língua. E detalhe, ela provavelmente vai aprender o inglês, né, por causa do meio social, e também, quem sabe, a língua portuguesa, se ela falar esse idioma em casa. E as duas, ela vai aprender naturalmente. Fantástico, né? Vamos agora para o cenário número 2. Imagina o seguinte, imagina assim, dois pais brasileiros que falam fluentemente inglês e residem no Brasil, tá? Tem bastante gente assim. E eles têm um filho. E eles ensinam esse filho em casa a falar inglês e também a falar português. Eles incentivam a criança a já se comunicar nessa língua estrangeira dentro de casa aqui no Brasil. Perfeito. Essa criança, de novo, ela está imersa, né, na língua, quer dizer, ela fala isso em casa. Então, as chances dela falar um ótimo inglês são incríveis, tá? Mas vocês viram como o ambiente, ele realmente vai atuar em cima do processo de aprendizagem dessa criança. Agora eu quero que você preste bastante atenção, tá? Cenário número 3. E esse é o cenário mais comum que nós temos aqui no Brasil, tá? Imagine, pai e mãe, eles não falam nada de inglês. E o filho, em casa, ele também não vai falar inglês. Mas o pai decidiu matricular o filho numa escola, num curso de inglês, em que essa criança, ela vai ter 2 horas de aula na semana, vai ter uma exposição ao idioma aqui e ali, né? E vocês sabem que a criança, ela, para que ela se motive, ela tem que querer muito, né? Você sabe disso. Quem tem filhos sabe muito bem. Então é o seguinte, essa criança aqui no Brasil, filha de pais brasileiros que não falam inglês, que não tem essa coisa em casa, sabe? Comparada a um adulto aqui no Brasil, mas altamente motivado, estudando, vendo filmes, sabe? Bombardeando a si mesmo com tudo em inglês, cara. Séries, filmes, música e tudo mais. Estudando pra caramba porque esse cara, ele quer subir na vida, ele quer ter uma outra oportunidade de emprego, então ele já tem essa oportunidade, mas ele precisa falar inglês ou ele quer imigrar, sei lá, ele tá motivado e ele vai estudar. Nesse caso, normalmente o adulto aprende mais rápido.
Por quê? Porque ele já tem uma bagagem maior de vida, isso vai influenciar, ele já conhece mais palavras, ele tem um campo lexical muito maior, tá? Ele já entende de como funcionam as mais diversas coisas, tem noção de ideias abstratas, coisas que uma criança às vezes não tem tanto, sabe? O vocabulário normalmente de uma criança, lógico, não vamos aqui tentar discutir a idade e tal, mas normalmente o vocabulário de uma criança é menor, inclusive, que de um adulto. Então pode ser que essa criança não aprenda tão rápido assim, tá? Então esse adulto, nessas situações, ele consegue sim aprender mais rápido. Mas é também necessário dizer o seguinte, tá? A criança, mesmo não aprendendo tão rápido, normalmente ela fica com a pronúncia melhor, ela pode até chegar ao ponto de falar como um nativo da língua que ela está estudando, mesmo nunca tendo visitado aquele país. Você vai encontrar crianças que conseguem falar um inglês tão bom que um nativo, né, nascido nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele não vai notar uma diferença significante de sotaque, tá? O adulto, ele aprende mais rápido, mas quanto à parte de fonética, fonologia, a parte de cadência na hora de falar, normalmente a criança é melhor, beleza? Mas agora tem uma outra coisa para te falar, tá? Isso significa, então, que um adulto aprendendo inglês no Brasil, ele nunca vai falar um inglês tão bom quanto uma criança? Não, ele consegue sim. É mais raro porque normalmente, principalmente o sotaque, ele vai ficar ali, mas de novo, o sotaque não é lá tão importante, tá? Você não, o que interessa é você se comunicar bem na língua que você está estudando, tá? Então, provavelmente o adulto vai ter mais sotaque, a criança ela pode chegar a quase zero de sotaque, isso é fantástico, tá? Mas o adulto também pode chegar a esse ponto. É mais raro? É, mas pode acontecer sim. Olha só que legal essa reportagem feita sobre um estudo do MIT que provou que adultos, né, eles podem aprender tão bem quanto crianças. Então eles compararam pessoas que começaram a aprender inglês bem petititinhos, pequenininhos e, logicamente, dentro de toda a cultura da língua inglesa, às vezes criados, né, em países que falam essa língua, e pessoas que começam a aprender mais tarde, ó, os chamados late learners, tá? E eles se tornam o quê? Native-like. Ou seja, eles falam igual nativos. Cara, isso é fantástico, né? Aí você pode me perguntar, Jonas, esse estudo é surpreendente? Olha, surpreende muitas pessoas, porque todo mundo escuta, crianças aprendem inglês, adultos não. Tem gente que fala que adulto nem aprende mais inglês, cara, é isso. E quem trabalha com ensino de idiomas sabe que isso não é surpresa, porque eu já tive vários alunos que chegaram nesse nível. Cara, então impossível não pode ser. E melhor que isso, tá? Adultos podem sim aprender um ótimo inglês, a depender dos seus fatores extrínsecos. Legal? Ó, mas pra você chegar lá, não existe mágica não, tá? É sentar o bumbum na cadeira e estudar pra caramba, sabe? Ficar imerso na língua inglesa o máximo que você puder, assistir filmes, séries, escutar música, estudar pra caramba e com constância, que aí sim você vai conseguir chegar lá, com certeza. E pra te ajudar a chegar lá, você sabe que existe o método B-Way, né? Pensado pra você sair do zero até a fluência, mas estudando de verdade, né? Então, ó, clica no link aí, aproveita, vem comigo nessa que você vai chegar lá e eu vou te ajudar a fazer isso, beleza? É isso então, galera, brigadão, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentáriozinho, né, sobre essa minha carinha linda aí. Isso aí não vai fazer, né? Não vai, né?